40 de 40. E eu quero louvar esse louvor de gratidão a Deus. Pouco a pouco estamos sendo transformados pela graça. Perfeito não somos, contudo sou grato. Aleluia, você é grato a Deus, porque Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. Com coragem, sigo vencendo. Seja corajosa. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui. 40 dias. E o que posso dizer? Se não quê? Se não aleluia, sou grato. Seja bem-vinda, irmã Helena. Graças te damos, Senhor, pela vida da irmã Helena, pela vida da Rose. Deus te abençoe, irmãs. Cristo, novo dia recebi. Graças te damos, Senhor, pela vida da Roseni também. Todas vocês. 40 dias. Gente, estou impactada. E eu sou grata a Deus por esses dias que nós vivemos aqui. Há algo muito significativo na Bíblia quando a gente fala sobre 40 dias, né? 40 não é apenas um número. Guarde isso. É um marco espiritual. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Foram 40 dias e 40 noites de chuva nos dias de Noé. E depois daquele tempo de juízo e purificação veio o quê? Um renovo. Veio um novo começo para a humanidade. Foram 40 dias que Moisés permaneceu no monte, na presença de Deus, recebendo direção, recebendo alinhamento, instrução para uma nação inteira. Ele subiu como homem, mas desceu carregando a glória. Eita Deus! Vocês estão entendendo como que é um marco esses 40 dias? Deus, Ele está marcando porque você decidiu. Não é Ele que está pedindo, é nós decidimos estar aqui. Nós decidimos estar aqui. Graças a Deus, Jaque, Juliana, Ivone, Lucinéia. Então é um marco na nossa história. Nós vemos também que quando Moisés desce desses 40 dias, ele desce como? Carregando glória. Então, algo significativo na Bíblia sobre 40. É um marco espiritual. Foram 40 anos de preparação no deserto para Israel aprender sobre dependência. Olha quanta coisa Deus trabalhou aqui na independência da gente. Trabalhou identidade. Trabalhou nossa obediência. Antes de entrar na terra prometida, 40 dias no deserto. Foram 40 dias que Elias caminhou até o Monte Horebe, sustentado por uma palavra e por uma porção sobrenatural. Foram 40 dias que Jesus jejuou no deserto. Para quê? Ele vai iniciar agora publicamente o seu ministério em poder. Mas ele foi confrontado. Ele foi provado. Ele foi fortalecido no final ali pelo anjo do Senhor. E logo depois desse período, ele iniciou publicamente o seu ministério. Então, minhas queridas irmãs, percebe o padrão? 40 dias na Bíblia sempre precede um novo nível. Sempre antecede uma transição. E sempre aponta para uma preparação antes da manifestação. Sempre. Então não é um número, é um marco. E nós não começamos esses 40 dias por acaso. Foram 40 dias de decisão, 40 dias de disciplina para você estar aqui. 40 dias de confronto. Eita, como a gente viveu o confronto. 40 dias em que Deus nos chamou para um lugar mais profundo. Teve dia que foi profundo.
40 dias de alinhamento, de quebrantamento e de realinhamento espiritual. Foi ou não foi? Foi uma construção interna que aconteceu dentro de você. Foi uma estrutura sendo fortalecida. Foi uma raiz sendo aprofundada. Creia nisso. Assim como Moisés subiu no monte, nós também subiremos espiritualmente. Nós subimos espiritualmente. Assim como Jesus enfrentou o deserto, nós também enfrentamos áreas da nossa alma. Assim como após 40 dias algo novo começou, nós também estamos entrando em um novo ciclo. Amém? Para você que estava aqui comigo no ao vivo, para você que acompanhou pelo canal do YouTube, todos os dias, tá ali vendo. Deus te viu, Deus te vê. E tem um marco na sua vida acontecendo. Amém? Assim, nós iniciamos esse 40 dias como um ato profético. Não foi apenas um propósito devocional. Foi um marco espiritual. Foi simbólico. Foi intencional. Lembra que eu falava da intenção? Estamos aqui intencionalmente. Foi uma declaração no mundo espiritual de que não vivemos mais no automático. E hoje, ao concluir esses 40 dias, não estamos encerrando algo. Não. Estamos atravessando um portal da maturidade. Na maturidade espiritual. Porque na Bíblia, depois dos 40, algo sempre acontece. Que eu falei para vocês aqui no início. Então, minhas queridas, hoje nós estamos felizes. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Que alegria, que alegria, que alegria. Ivone, Lucinéia, Roseni, Helena, Isabela, Cristina, Brito, Luana. Deixa vocês aí uma mensagem. Escreve o que Deus fez para você. Qual foi o insight que você teve? Qual foi a percepção desse tempo que você está aqui? Deixa uma mensagem para a gente ler. Perseverança, ó. Deus abençoe, gente, todos vocês. Deixa eu botar aqui. Deus é muito bom, muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Luana, Carla, todas vocês que passaram por aqui estão vivendo esse tempo de 40 dias. Amém? Senhor, muito obrigado, Jesus. A nossa alegria de chegar no final, diante de tantos processos que nós vivemos aqui. Foi intencional. Foi uma declaração, Senhor, no mundo espiritual de que não vamos viver mais no automático. Nós precisamos do Senhor e intencionalmente vivemos esse tempo. Estamos, Senhor, não estamos encerrando algo, nós estamos atravessando, Senhor, um tempo agora. Eu sei que muita coisa vai acontecer ao longo desse ano, por essa construção que foi feita aqui. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor guarda o coração de cada um aqui. Protege, livra de todo mal. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Nós queremos te agradecer. É uma live de gratidão, uma live para encerrar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Então hoje nós não estamos apenas encerrando, um propósito, como eu falei. Estamos encerrando um ciclo espiritual que nos marcou profundamente. Foram 40 dias de decisão que nós tomamos. Disciplina, teve confronto interior. Deus nos chamou para um lugar mais profundo agora. Não foi apenas um desafio espiritual, foi um processo de construção. Deus, Ele me tirou, e eu acredito que tirou você também, de uma superficialidade. Não é, gente? E Ele está nos levando para um ambiente de alinhamento. Ele levou a gente lá, alinhou. Teve dias que foi palavras com muita profundidade. Nos levou para um lugar de maturidade, de posicionamento. Nós choramos nesses dias, teve choro.
fomos confrontados, teve renúncias. Você teve aquele insight do Espírito Santo, é isso para deixar, é isso para fazer. Nós enfrentamos cansaço, enfrentamos resistência. Enfrentei dias muito difíceis, muito difíceis. Enfrentei dias muito difíceis. Houve dias em que parecia fácil, mas houve dias em que não parecia. Estava pesado. E ainda assim permanecemos. Gente, isso não é em vão. Nenhum movimento que você faz em direção ao reino de Deus é em vão. Eu falei para vocês aqui dos 40 dias de cada pessoa da Bíblia. Moisés, ele precisava receber algo muito profético para uma nação. Ele ficou 40 dias lá no monte. E ele subiu como homem. E ele desceu cheio de glória, que o rosto dele ninguém podia olhar. Ele teve que jogar um manto no rosto, porque o rosto brilhava. Você está assim no mundo espiritual. Você está com um brilho. Algumas pessoas vão sentir isso, vão falar para você. Tem alguma coisa diferente aí. Deus trabalhou em áreas escondidas. Ele mexeu em pensamentos. Mexeu ou não mexeu? Em sentimentos, em atitudes. Ele quebrou padrões antigos que nós carregávamos. Ele fortaleceu disciplinas espirituais. Ele restaurou a constância. Talvez nem tudo que você esperava já tenha acontecido agora exatamente como você pensa. Mas algo muito maior já aconteceu dentro de você, internamente. Você não é mais a mesma pessoa que começou esse propósito. Houve amadurecimento, houve fortalecimento, houve alinhamento, houve construção, gente. Esses 40 dias não foram sobre emoção, foram sobre estrutura. Estrutura. E quando Deus constrói uma estrutura, Ele está preparando para sustentar algo maior. Lembra da casa? Se uma casa não tiver uma boa estrutura, você não pode levantar, por exemplo, uma laje. Você não pode colocar um segundo andar nessa casa. Porque vão olhar e vão falar assim, olha, não tem estrutura para botar um segundo andar nessa casa. A gente vai ter que trabalhar a estrutura, as sapatas dessa construção. E o que você fez aqui foi justamente preparar essa estrutura para algo que Deus vai colocar na sua mão, lá na frente. Agora não estamos terminando, estamos enfrentando, estamos entrando na fase da colheita, né? E quando Deus constrói estrutura, gente, Ele está preparando para sustentar algo que vai vir. Uma colheita virá. Mas uma colheita que só vem para quem decide continuar. Aqui, por isso que eu falei da perseverança à permanência. Você perseverou até aqui, agora vai permanecer. Entendeu? Você perseverou nesses 40 dias, agora você vai permanecer. Você decide continuar ou não. E é por isso que nós vamos falar sobre um texto, 2 textos que eu separei para falar para vocês. Amém? Um está em Gálatas. Eu estou muito emocionada, sentindo a presença do Senhor aqui. Amém, amém. Isso aí, confronto e resistência, porém mais madura com atitudes. Isso aí, Roseni. Alinhamento. Durante ouvi meu pastor falar que eu estava diferente. Olha aí, olha isso. Porque é a palavra que faz isso, gente, o alimento, a perseverança. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos falar primeiro. A parte final desse versículo,
6, 9. E não nos cansemos, melhor, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos colheita, se não desanimarmos. Então, permanecer exige que a gente se esforce para continuar. Paulo aqui, o apóstolo Paulo aqui, não está falando para quem nunca começou. Perceba o texto. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Paulo aqui está falando para quem já está no caminho. Ele está falando para quem já plantou. Ok, você já fez toda a parte do plantio. Foi se preparar. Não é? Então ele está falando aqui, não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo. Ele está falando para quem já plantou, ele está falando para quem já está fazendo o bem. Você está fazendo o bem para você inicialmente, que é cuidar da sua vida espiritual, alinhar ela. Quando ele fala não se cansem, por quê? Porque o cansaço é o maior inimigo da colheita. Você não perde a colheita porque Deus não prometeu. Você perde a colheita quando desiste antes do tempo certo. Amém? Então mantenha isso que você construiu até aqui. Existe um princípio espiritual inegociável. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher. E entre esses dois existe um período chamado perseverança, esperar. Esperar. Então quem não começou a plantar, ele não vai colher. Porque é uma lei espiritual. Não tem como você colher amor, colher respeito, se você não planta isso. Se você não dá respeito. Não tem como você colher uma vida espiritual estruturada se você não está orando, se você não está buscando, se você não está jejuando. Você está entendendo que é uma lei espiritual? Deus já fez a parte dele. Não vai cair do céu. Eu preciso dar um início para o plantio. Então, entre esses 40 dias, eles foram sementes. Semente de oração, semente de disciplina, semente de renúncia, semente de constância, semente de obediência. Mas a Bíblia diz, ao seu tempo ceifaremos. O tempo da colheita não é o nosso tempo emocional, é o tempo de Deus. E eu me lembro que eu comecei a fazer o meu primeiro jejum de 40 dias, foi no ano de 2023, quando eu entrei para a segunda congregação. Lá eu comecei a ouvir a voz de Deus mais profundamente. O Senhor falou, Thalita, se você quer algo extraordinário acontecendo na sua vida, você precisa fazer algo extraordinário. Aí eu falei, uau. Então, o que eu tenho que fazer, Deus? E foi aí que foi vindo o conhecimento sobre os 40 dias. E eu falei, eu vou entrar nesse negócio. Foi aí que eu conheci sobre o Yom Kippur, que é o jejum que a gente faz. E eu fui entrando nesse negócio. Eu fui plantando isso. E hoje Deus tem me mostrado quantos frutos eu já colhi de lá para cá. Quanta coisa já foi feita no Ministério de Intercessão Vida Plena. Quantas pessoas como você chegou aqui porque ouviu uma live, porque viu um vídeo meu e falou assim, eu vou fazer esse programa, eu vou fazer esses 40 dias. Quantas pessoas já passaram, gente, dos outros 40 dias que eu fiz, de vários estados, e falaram, chegou o seu vídeo e eu estava numa situação assim, numa depressão, numa angústia. Eu falei, eu vou entrar nesses 40 dias. Fruto de uma decisão, de um posicionamento que eu fiz. Então, muita coisa vai acontecer. Então, o tempo da colheita não é o nosso tempo emocional, é o tempo de Deus. Talvez você diga, mas eu não estou vendo
E Deus responde, continua. Uma plantação, gente, para você colher um fruto, tem um tempo, tem a estação. Porque Deus agora vai trabalhar na tua permanência. E você continuar. Talvez você diga, eu estou cansada. E Deus responde, não desfaleça. A palavra desfalecer aqui, ela fala de perder o ânimo. Perder a força interior, perder a firmeza. E é exatamente aí que muitas pessoas param. Elas plantam, mas não permanecem até a estação da colheita. Hoje Deus está nos dizendo, o que foi plantado nesses 40 dias não será em vão, mas a colheita está condicionada à permanência. Então não foi um evento espiritual, foi o início de um estilo de vida que você estabeleceu. Agora começa a constância, agora começa a maturidade e agora começa a continuidade. Isso nos leva a eu falar para você o segundo texto, que eu falei que eu separei 2 textos, que está lá em João 15. João capítulo 15. A partir do versículo 4. Eu quero ler para você. Eu vou antecipar um pouquinho. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todo ramo, olha aí, plantação. Olha aí falando sobre plantar, sobre colher. Olha o mistério. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês, e eu quero citar os nomes que eu consegui ver aqui. Você, Mary, você, Claudenice, você, Ana Cristina Midon, você, Isabela, você, Ivone, Eliane, todas vocês que estão aqui, Jaque, Roseni, Helena, Rose, Luana, Isabela, Cristina, Brito, Lucinéia, vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. 40 dias que eu falei para vocês. Permaneçam em mim. Olha aí a palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui é o segredo, ó. Permanecer. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esses dá fruto, muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Eita! Olha isso aqui é forte. E eu vivo isso aqui. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhe será feito. Agora, depende do que você pede. Se isso tem a ver com o reino de Deus, se isso é para frutificar para o reino, vai acontecer. Gente, que palavra profunda. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus por esse tempo de plantio que a gente fez aqui. Como eu falei, não foi um evento, não foi apenas um evento. Foi o início de um estilo de vida. Todos os anos nós fazemos 40 dias de jejum. Esse é o 3º ano que eu faço coletivo, mas esse é o meu 4º ano. 23, 24, 25, 26. É um estilo de vida.
Agora começa a constância, agora começa a maturidade, agora começa a continuidade. Amém? E aqui no texto, como eu li para vocês, aqui Jesus revela o segredo da continuidade. Não é força, não é esforço humano, não é disciplina isolada, é permanência. A vara não produz fruto porque tenta, ela produz fruto porque está conectada. Amém? A vara produz fruto porque ela está conectada. O segredo não é fazer mais. Vamos fazer. O segredo é permanecer conectado. Oração. Jejum. Você vai manter o seu jejum no mínimo aí 2 vezes na semana. Leitura. Seu momento com Deus que você vai separar. É permanência. A vara não produz fruto porque ela tenta. Porque ela está conectada. Sem ele nada podemos fazer. Mas permanecendo nele, em Cristo, o fruto é consequência natural. A Bíblia fala que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Eu não vou atrás de bênção. A bênção, ela vem atrás de mim. Durante esses períodos, gente, dos 40 dias, Deus, ele nos mostra vários propósitos que ele tem conosco. Durante esses 30 dias tivemos muita resistência, mas também tive muitas bênçãos. Recebi propostas de trabalho. E eu falei, dentro da minha profissão, para futuro, eu falei, meu Deus, para trabalhar dentro daquilo que eu gosto de fazer, que é palestra. Então a gente vive, permanece na presença do Senhor, enxertado na videira, e as bênçãos vão nascer. Recebi propostas de trabalho futuramente para trabalhar dentro da minha profissão. Esse ano eu começo a fazer o estágio. Coisas maravilhosas, gente. E eu fico vendo que isso é consequência natural de permanecer. Isso está acontecendo e vai acontecer com você também. Deus vai abençoar o seu negócio. Deus vai enviar mais cliente. Deus vai abençoar o seu salário. Vai te dar ideias. Thalita, vai cair do céu? Não, Deus vai te dar ideias para você trabalhar, para você gerar lucro para você. Deus vai abrir portas. Sem Ele nada podemos fazer. Mas permanecemos nele e o fruto é consequência natural. O fruto não é produzido pela ansiedade. O fruto não é produzido pela comparação. O fruto é produzido pela conexão constante. Esses 40 dias nos ensinaram disciplina. E agora Jesus nos ensina dependência. Eita! Porque disciplina sem permanência vira religiosidade. Mas permanência gera fruto verdadeiro. E ele diz, quem permanece dá muito fruto, o texto diz. Não é pouco não, hein? É muito fruto. Mas o fruto é resultado da conexão diária que você vai ter com ele. Então hoje Deus não está pedindo que você faça algo extraordinário. Hoje Deus está pedindo, permaneça. Permaneça aí. Então, gente, para a gente fechar essa parte. Esses 40 dias, eles terminaram. Mas o que Deus começou não termina aqui. Você não encerrou um propósito, você iniciou um novo nível. Você está iniciando um novo nível. A estrutura foi construída. Pronto, você construiu uma casa, você construiu toda uma estrutura para que Deus possa colocar andares em cima dessa estrutura. A raiz foi fortalecida. E o interior, ele foi totalmente alinhado. Pronto. Você está pronto aí. Agora vem o tempo da manifestação. Como assim, Thalita?
mas não perca o ritmo. Não perca a constância. Não perca a conexão. Permaneça. Tá? Porque quem permanece, ele colhe. Quem permanece, amadurece. E quem permanece, frutifica. E eu escolhi permanecer. Eu escolhi ficar no Senhor. Que o Espírito Santo te conduza para esse tempo. Eu aconselho você, nem que seja uma vez na semana, mantenha um jejum, num dia específico, no horário específico. Que você vai tirar aquele dia para o Senhor e você vai entrar no seu quarto durante esse jejum. 2, 3 vezes. No início do seu jejum, no meio e no final. E fala, Senhor, aqui estou eu, permanecendo naquilo que o Senhor está fazendo em mim. Faz isso. Permanece. Coloca o propósito de ler a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia. E vai vivendo essa experiência. Vai para os seminários. Vai buscar em outras fontes que Deus está te dando. Nós vamos ter o nosso seminário Restaura-me, Senhor. Quero ver você lá. Para você tratar áreas da sua alma. E é isso. Enquanto você está esperando a colheita de um relacionamento curado, a colheita dos filhos salvos, a colheita do marido salvo, a colheita da sua vida ministerial. Você está esperando a colheita, você está, trabalhando, permanecendo, regando. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós já vamos orar para a gente finalizar. Eu quero agradecer, eu recebo em nome de Jesus. Amém. E permaneça em nome de Jesus. Isso aí, Cris. Escolho permanecer. Escolho permanecer. Glória a Deus. Queridas, nós vamos manter o devocional, sim. O meu desejo é manter segunda, quarta e sexta. Tá bom? Eu quero muito continuar aqui com vocês. Para a gente poder crescer, né? Nesse conhecimento diário da palavra. Eu vou, enquanto eu estou de férias, né? Minhas aulas voltam em março. Eu vou permanecer aqui pelo menos 3 vezes na semana para a gente dar continuidade nessa palavra tão gloriosa. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã, essa semana, né, de carnaval, especificamente, nós estamos focados na oração às 17h50, tá? Eu vou precisar amanhã não fazer, né? Essa semana eu não devo fazer, para poder, algumas coisas que eu vou estar fazendo, vou estar também fazendo uma visita na casa da minha irmã, então eu vou estar com ela também essa semana, né? E aí eu quero muito que vocês fiquem conectados, fiquem atentos, vou estar postando algumas coisas. E o nosso devocional oficialmente vai voltar na próxima semana, quando eu voltar, segunda, quarta e sexta. Mas nessa semana lá, fique atento que eu vou colocar algumas coisas. Se eu conseguir fazer o devocional, essa semana lá, pelo menos 2 vezes a gente vai fazer. Pra gente se encontrar de manhã, tá? Fique atenta que eu coloco um aviso, avisando se eu consigo fazer pela manhã ou outro horário. Pode ser também à tarde, se eu não conseguir fazer pela manhã, mas a gente se encontra numa live de devocional, pelo menos umas 2 vezes nessa semana. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe o tempo de vocês. E às 17h50 nós estamos juntas. Firme na oração. Firme na batalha, no combate. Firme nas promessas de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar juntos? Então, grave aí nosso seminário. E no dia 30 de maio vai ser o nosso encontro presencial com as intercessoras. Grave essa data aí também. Já temos uma preletora para esse dia. E vai ser pela manhã, tá? É um sábado de manhã, de 9 até 1 hora da tarde.
assim, para concluir tudo, né? Que Deus abençoe. Ora comigo, repete comigo essa oração para a gente poder finalizar junto e fechar esse ciclo, tá? Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento, Senhor, juntamente com minhas irmãs. Aquelas que vieram, aquelas que estão vendo pelo canal do YouTube também. Pai, nós Te agradecemos por esses 40 dias. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou. Te agradecemos porque o Senhor nos fortaleceu nos dias difíceis. Te agradecemos porque o Senhor nos confrontou e nos amadureceu. Não foi em vão. Cada oração, cada renúncia, cada lágrima, cada dia de disciplina, nós Te agradecemos. Hoje nós declaramos que não vamos desfalecer. Nós escolhemos permanecer. Ensina-nos a permanecer em Ti. Ensina-nos a depender de Ti. Ensina-nos, Pai, a continuar mesmo quando não estivermos vendo. Ajuda-nos, Pai. Que a colheita venha no Teu tempo. Que o fruto seja sagrado. Seja gerado pela conexão, Pai, que está enxertado na videira. Que nossa vida seja marcada pela constância. Pai, eu oro pela vida de cada um aqui. Nós declaramos que esses 40 dias, não foram um evento. Foram início de uma vida alinhada contigo. Sem Ti nada podemos fazer, mas permanecemos em Ti, Pai. Nós daremos frutos, muito fruto, Pai. Eu sei que vai ter muito testemunho desses 40 dias nesse ano. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio e eu já recebi testemunho, Senhor, durante os 40 dias. E a gente vai colher muitos outros, em nome de Jesus. Amém? Declara-se amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu agradeço, Deus, por esse dia, muito difícil, mas muita guerra espiritual, mas venci todas elas em nome de Jesus. Oh, glória. Obrigada a Deus por esse tempo. Mary, que bênção. Tenho certeza. Foi um tempo de fortalecimento espiritual. Cada uma no seu tempo, do seu modo. Algumas podiam estar ao vivo, outras estavam pelo YouTube, mas o importante é a sua conexão. Amém, amém. Louva a Deus pela vida de todas vocês. Cristina Brito também está aí. Deus trouxe Cristina, né, Cristina? Para esse lugar também, através da live. Então é isso. Estamos aqui. Deixa o seu testemunho. Pode colocar na sala de oração. A sala de oração vai estar aberta. Se você quiser colocar lá o seu testemunho, pode colocar. Vou colocar agora a live lá no YouTube. Quando eu colocar, eu vou abrir para que você possa deixar lá uma mensagem. Amém, Ivone. Louva a Deus também pela graça que o Senhor me deu de estar aqui com vocês. Permanecer, gente, é muito interessante, né? Nesse período eu fiz alguns passeios com a minha família, porque a gente está de férias, né? Mas eu falei com a minha família, eu falei assim, olha, eu preciso permanecer no propósito. Então, aonde a gente estiver, eu vou fazer a live, né? E a gente passou um tempo lá na região dos lagos, e eu, de manhã cedo, eu acordava, deixava tudo pronto, e eu ia fazer a live dos nossos 40 dias. É sobre isso. Seja o que for, porque não é um ritual, é um marco que você está construindo. E Deus, Ele contempla todo esse teu esforço. Thalita, mas Jesus já pagou por nós precisamos fazer. Todos eles precisaram, para começar os seus ministérios, oferecer algo. Oferecer o seu tempo. O que você tem de graça é a salvação. Mas se você quer algo mais, se você quer construir uma vida espiritual com Deus, um alinhamento profundo, você precisa ir mais profundo. Você precisa ir profundo. Amém?
Amém. Lucinéia, cada uma foi muito bom ter vocês todos os dias. Amém, Cris, Brito. Amém. Deus é contigo também, Jaque. Glória a Deus. Eu comecei com esse louvor, quero terminar. Esse louvor, ele tem ministrado meu coração de uma forma muito profunda esses dias. Esforço e perseverança, né, Cristina? É isso, é sobre isso. E aí, quando você estiver colhendo, quando você estiver num lugar vivendo aquilo que Deus preparou para você, você não vai ter medo de pedrada. Você não vai ter medo de oposição. Você só vai olhar para o alto e falar: eu sei que eu construí diante de Deus. Eu sei o que eu construí. Eu sei o que eu plantei. Você está entendendo como você está lá em cima? Porque a fruta, ó, bonita, lá, aquela maçã bonita, aí vem um que quer jogar uma pedra lá para tirar o teu fruto que tá bonitinho, lá maduro, frutificando, a árvore frutífera. Aí vem querer jogar pedrada, não vai dar certo. Porque você construiu raiz para isso. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, né? Só quem tem raiz consegue passar por tudo isso. Então, gente, não se preocupe com as pedradas que virão. Você vai olhar os 40 dias, eu sei quem eu tenho crido, eu sei o que eu fiz para estar aqui. Então a pedrada só vem porque você está frutificando. Amém, igreja? Sei que vocês estão sozinhos. Amém. Vocês são uma bênção na minha vida. E Deus tem levantado vocês. Vocês são as remanescentes. Vocês são as remanescentes que ficaram. Foi difícil, foi luta. Tinha dia que não conseguia chegar na hora, via depois. Mas permaneceram até o final no propósito. Vocês vão junto. E se preparem. Porque quando vocês começarem a colher esses frutos, vai vir um monte de coisa. Você vai olhar assim, eu sei o que eu plantei, né? Eu sei o tempo que Deus falou comigo, que Deus tratou, Deus reguei essa planta. Não. Aí você só vai curtir e permanecer firme, continuar permanecendo. Porque nunca mais a gente é o mesmo. É um estilo de vida. Oração, jejum, leitura, estar em seminários, estar em grupos, estar fazendo o diferencial. É um estilo de vida. Amém? Porque o ministério isso, ministério de intercessão, vida plena, não sei o que, não sei o que. Você vai olhar assim, não, eu sei o que eu estou plantando. Eu sei a raiz que eu estou construindo, cavando. Amém? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor com esse louvor aqui. Preste atenção e depois eu vou colocar ele lá no grupo também para vocês. Para vocês ouvirem. Deus ministrou muito no meu coração com esse louvor. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Faz um print aí e me posta na sua rede social, me marca que eu vou repostar vocês. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus. E me trouxe até aqui Para testemunhar. E o que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo. sou grato, Cristo, sou grato, Cristo.
novo dia recebi. Ó, Deus abençoe. E fique aí acompanhando as redes sociais. Nós vamos estar conversando. Beijo.